Olá, meu nome é Rafael Lima, estamos aqui participando do processo seletivo para professor EAD do eixo Finanças no Uniceub. O método escolhido para a aula de apresentação, métodos de custeio, custeio por absorção, custeio variável ou gerencial e o custeio ABC. Bom, para a gente falar sobre esse tema, a gente precisa relembrar 4 conceitos básicos de custo, né? São classificações do custo. A gente tem a primeira delas entre custo variável e custo fixo. O custo variável é aquele custo que varia em função do volume de produção. Se eu produzo mais, eu tenho maior custo. Por exemplo, matéria-prima. Custo fixo é aquele custo que não varia em função da quantidade produzida. Por exemplo, aluguel da fábrica. Se eu produzo X ou produzo 2x, o meu aluguel não vai ser maior em função da quantidade produzida, ok? Nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Custos diretos são aqueles que eu consigo fazer uma vinculação direta aos produtos. Para fazer uma camisa, eu preciso de uma quantidade X de tecido. É um custo direto. E custo indireto é aquele que eu não tenho uma relação direta com o produto, eu acabo precisando fazer uma estimativa, um critério de distribuição daquele custo aos meus produtos. Por exemplo, energia elétrica. Quanto de energia elétrica é utilizado na fabricação de uma camisa? A gente tem que acabar fazendo um critério de rateio, porque a energia elétrica é consumida por vários pontos de uma fábrica. Tudo bem? Retomando esses conceitos, a gente consegue avançar no tema da nossa aula, que é método de custeio. E para a gente começar, a gente tem que esclarecer o que é custeio, né? Custeio é a forma, é a apropriação dos custos de produção aos produtos. É eu pegar o custo e alocar ele nos produtos, né? E para fazer isso, eu posso adotar vários caminhos, várias técnicas, várias formas ou vários métodos. Então aí que surgem os métodos de custeio. E existem vários, tá, pessoal? Existem vários métodos de custeio. A gente vai trazer aqui hoje apenas 3, que é o custeio por absorção, o custeio variável, também chamado de gerencial ou direto, e o custeio ABC. Bom, custeio por absorção. Aqui eu acho que é o mais simples de todos. A gente tem a apropriação dos custos aos produtos, sendo que a gente apropria todos os custos aos produtos. Então a gente não tem que se preocupar muito na classificação dos custos. Todos eles são apropriados aos produtos, seja custo fixo, custo variável, direto, indireto. A gente percebe nessa imagem que eu coloquei no slide, a gente tem ali custos fixos mais custos variáveis é igual a custo do produto. Então todos os custos vão para os estoques. Esse princípio ele obedece, esse método de custeio obedece os princípios da contabilidade, dentre eles o princípio da competência, né, a vinculação despesa, receita no mesmo período de execução, enfim, é o método mais utilizado e o método previsto pela legislação ou orientado pela legislação, vamos colocar assim, né? A gente tem o custeio variável ele difere do custeio por absorção. No custeio variável, eu só aloco aos produtos os custos variáveis, sendo que os custos fixos eles vão direto para a DRE, eles são lançados como despesa. A gente observa, então, que o que eu levo para o preço dos meus estoques é só o custo variável. Se eu não tiver uma produção no período, por exemplo, eu não vou ter custo variável, certo? Porque o custo variável varia em função da quantidade produzida. Se eu não tive quantidade produzida, eu não tive custo variável. Só que eu tive custo fixo, porque o meu aluguel da fábrica, por exemplo, está ocorrendo, independente de eu produzir ou não. Só que esse custo fixo, ele não é alocado ao custo dos produtos. Ele vai direto para a DR e é lançado como resultado lá nas despesas, tudo bem? Então essa é a diferença. A nossa legislação não permite utilizar o custo variável. Esse custo variável ele é utilizado apenas para fins decisórios. Por isso que ele também é chamado de custo gerencial e também custeio direto. Beleza? Seguindo para o nosso terceiro método de custeio, a gente tem um custeio baseado em atividades. Ele é, digamos assim, um avanço nos métodos de custeio, porque ele busca diminuir a arbitrariedade, né? Ele busca ser mais assertivo na distribuição dos custos aos produtos. E para fazer isso, ele já não usa a classificação custo fixo, custo variável. Ele já parte de uma classificação de custo direto e custo indireto. O custo direto ele é alocado, como o próprio nome diz, diretamente aos produtos. Existe uma relação direta, de primeira ordem, entre os custos e os produtos. E os custos indiretos, eles são alocados da seguinte forma. Eu pego os custos indiretos, aloco ele às atividades desenvolvidas na fabricação de determinado produto
E depois eu pego cada atividade e rateio de acordo com a participação dela na produção daquele produto. Então a gente tem aí duas camadas de distribuição dos custos indiretos. Primeiro, os custos vão para as atividades e das atividades eles vão para os produtos. A gente pode fazer essa relação de distribuição de forma direta, se eu tiver um vínculo direto entre recursos, custos e atividades, e depois entre atividades e produtos, eu faço isso diretamente. Só que isso geralmente não ocorre, então a gente novamente tem que se valer de um critério de distribuição, que no nosso caso aqui a gente vai chamar direcionadores. Por exemplo, para eu distribuir os custos às atividades, eu posso usar um direcionador, por exemplo, quantidade de pessoas em determinada atividade. Então eu pego o total de pessoas da fábrica, distribuo proporcionalmente à quantidade de pessoas em cada setor, os custos são distribuídos. E das atividades aos produtos, eu posso usar um segundo critério, um segundo direcionador que eu optar, por exemplo, quantidade de produtos dentre todos os produtos da fábrica. Então, a proporção de produtos dentro do todo eu uso para distribuir as atividades, os custos que já estão alocados às atividades para os produtos, né? Enfim, existem uma série de critérios para a gente fazer esse rateio. E se a gente não tiver nenhum critério, a gente usa uma forma mais arbitrária, que aí a gente não usa os direcionadores, a gente faz um rateio de alguma proporção que a gente achar mais adequada, beleza? Ela seria a última opção. Para a gente poder ilustrar isso de uma forma mais didática, eu trouxe essa imagem, né? A gente tem ali os custos diretos, eles são alocados diretamente ao produto, e os custos indiretos. Os custos indiretos, eles são alocados primeiro às atividades, descobrindo custos das atividades. Para tanto, a gente usa direcionadores de recursos, ou seja, são informações que vai direcionar os meus recursos para as atividades. E uma vez que eu tenho o custo das atividades, eu preciso direcionar esse custo para os produtos. E aí a gente usa o que a gente chama de direcionadores de atividades. Então, acaba alocando no meu produto, no meu custo final do produto, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos, sendo que os custos indiretos eles passam primeiro pelas atividades para depois chegar aos produtos. Com isso, eu busco ter uma informação um pouco mais assertiva sobre o custo daquele produto, não é isso? Bom, pessoal, passamos aqui então nos 3 métodos de custeio. Custeio por absorção, a gente absorve todos os custos nos produtos. Custeio variável, a gente absorve nos produtos apenas os custos variáveis, os custos fixos são levados direto para resultado. E no custeio baseado em atividades, a gente leva agora os custos diretos aos produtos, além dos custos indiretos, só que os custos indiretos passam primeiro pelas atividades para depois serem alocados aos produtos, tudo bem? Para fechar aqui o nosso bate-papo, eu trouxe um custeio extra aqui, chamado custeio RKW, também conhecido. Ele é um custeio de origem alemã, e a diferença desse custeio é que ele agrega, apropria aos produtos todos os custos, mas não só isso, todas as despesas também. Então, além de todos os custos, ele pega todas as despesas e apropria aos produtos. Ele não é autorizado o seu uso aqui no Brasil, principalmente porque ele reduz muito o pagamento de impostos, não é isso? Mas para fins gerenciais ele pode ser útil dependendo da sua necessidade de tomada de decisão. Tudo bem? Com isso a gente encerra o nosso bate-papo. Agradeço bastante a oportunidade de estar participando desse processo seletivo. Espero vê-los em breve e, quem sabe, continuar nessa caminhada. Um forte abraço. Tchau, tchau.